Daniel capítulo 1 nos diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, e de Sadraque a Misael, o de Mesaque a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim de 10 dias, sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam nas finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que devia beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Feche seus olhos, vamos a Deus em oração. Senhor, nós agradecemos muito por estarmos aqui nesta noite de domingo, nesse 4º encontro desse retiro. O Senhor tem nos levado a muitas reflexões aqui. E eu quero pedir, Senhor, a tua assistência,
uma ação do Espírito Santo neste momento. Senhor Deus, que tudo aquilo que nos distrai, que nos preocupa, que nos faz fugir o pensamento, neste momento, teu Espírito Santo venha trabalhar para que nós tenhamos atenção e também aplicação na nossa vida cristã, como servos do Senhor. Que haja transformação em nome de Jesus. Amém. Se sentar, amados. Nosso retiro tem como tema transformados. É uma palavra bastante forte e que a simples meditação dessa palavra já nos leva a pensarmos sobre nós como crentes. Nós não estamos aqui, irmãos, eu quero deixar bem claro, nós não estamos aqui palestrando para vocês, nós não estamos aqui fazendo outra coisa a não ser expondo biblicamente pontos e assuntos que são extremamente relevantes para a nossa vida cristã, para a nossa edificação e também para o nosso crescimento. Nós não podemos sair daqui da mesma forma. Nossa mentalidade tem que mudar. Uma coisa que eu queria dizer e que eu quero usar essa palavra que hoje é a palavra não muito usada por nós, talvez passe a ser muito usada por nós, é a palavra cosmovisão. O que é cosmovisão? A visão de mundo. Qual é a visão de mundo? Qual a visão da realidade que nós temos? Será que nós temos realmente uma visão de mundo bíblica? Ou nós temos uma visão de mundo que eu recebi dos meus pais, ou que eu aprendi de alguém, ou li num livro, ou a visão de mundo dos filmes de Hollywood, ou das séries tão assistidas, tão maratonadas, né? Está tão em moda isso nos nossos dias. Qual é a visão de mundo que nós temos? E isso é muito importante e eu quero falar sobre isso aqui nesta noite. E o texto em que nós lemos, nós vamos usá-lo como base, mas eu queria dizer, de introdução, que neste mundo que nós vivemos existem muitos cárceres. Existem os cativeiros físicos, que são as prisões. Nós sabemos que aqui no Brasil as prisões estão superlotadas, né? Estava até em discussão aí que liberaram alguns para o Natal aí, voltaram, né? Até hoje tem que fazer todo o trabalho de novo. Estão lotadas as penitenciárias. É o cárcere físico. Existe também nações inteiras cativas. Temos aqui a história de Daniel, cativeiro babilônico. É quando uma nação conquista outra nação e aquela nação se torna subjugada de uma outra. Ela é cativa. Nós vemos isso na história de Israel várias vezes. Israel foi cativo do Egito, Israel foi cativo na Babilônia, Israel foi cativo dos romanos. Existe também uma coisa que está muito hoje, é muito comum, o cativeiro emocional. Pessoas presas a fobias, medos, muitas outras coisas da área da psicologia, da psiquiatria. Existe o cativeiro intelectual, pessoas cativas na ignorância, ou não na ignorância, com muito conhecimento. Pessoas que sabem tanto, se tornam cativas do seu próprio conhecimento. Ou outras pessoas são tão ignorantes que são cativas da sua ignorância e não conseguem enxergar palmo além daquilo que elas já não sabem. Cativeiro intelectual. E o pior deles, talvez todos os outros estejam envolvidos nesse, é o cativeiro espiritual. É a prisão das trevas, do diabo, do inimigo. E esse cativeiro das trevas, nós sabemos que somente por uma ação e um poder do Espírito Santo sobrenatural é capaz de tirar o homem desse cativeiro e libertar. Não se lembra da referência de Colossenses? Que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então esse cativeiro espiritual só uma ação sobrenatural. E esse cativeiro espiritual, ele tem como chefe o inimigo e ele tem como as cadeias do pecado. Nós percebemos, irmãos, nós lidamos com pessoas todos os dias. Pessoas vêm nos visitar, pessoas vêm participar, pessoas como nós que viemos estão presas a tantos pecados.
carceradas. Pessoas que às vezes até sofrem e diriam, eu queria tanto ser livre disso, eu queria tanto me livrar disso, e não conseguem. Por quê? Estão vivendo um cativeiro espiritual. E aqui no texto que nós lemos, irmãos, fala de um cativeiro, onde Nabucodonosor, eu queria dizer que talvez Nabucodonosor tenha sido um dos maiores reis da história da humanidade. É isso mesmo. Talvez Nabucodonosor tenha sido, no mínimo no top 10 ele está. Em termos de glória, em termos de extensão territorial, em termos de império, de poderio, de inteligência, de estratégia militar. Nabucodonosor, ele cerca a cidade de Jerusalém. E é interessante, irmãos, que ele cerca essa cidade por muito tempo. Por muito tempo. Ele vai enfraquecendo Jerusalém, ele vai enfraquecendo Judá, até que Judá não tem opção. E o Senhor usa o profeta Jeremias para dizer para Judá o seguinte: rendam-se, entreguem-se, vocês vão ser cativos. Não adianta vocês quererem lutar contra Nabucodonosor. E, meus irmãos, aqui no versículo 2, observem comigo, vamos ler o 1 e o 2. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou, quer dizer, ele ficou em volta de Jerusalém. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e este os levou à terra de Sinar. Observaram um detalhe aqui? Deus entregou a sua cidade, o seu povo. Eu quero ir mais além. Deus entregou a sua igreja do Antigo Testamento a Nabucodonosor. Deus não só entregou a sua igreja, o seu povo, ele entregou também os utensílios do templo consagrados a ele. Utensílios que eram utilizados para adoração, para o louvor, para a glória de Deus. Deus entregou isso a Nabucodonosor. Talvez, certamente, Nabucodonosor festejou achando que foi ele que conquistou. Mas o texto é claro. Deus entregou a Nabucodonosor. Os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. Pior, vejam só, irmãos. Deus entregou as coisas consagradas ao Nabucodonosor. E o que ele fez? Levou para a casa de adoração dele, dos ídolos dele. O texto fala mais. Vejam só. E pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então as coisas do Senhor, que tinha no templo, ficou misturada lá com os deuses da Babilônia. Ficou misturada lá, tudo. O povo dele ficou tudo misturado lá na Babilônia. Lá. Misturou. E quem fez isso? O próprio Deus. Então nós tínhamos de um lado um império crescendo e um império sendo destruído. Por que o império sendo destruído? Porque, irmãos, Judá se tornou um império muito poderoso no tempo de Davi e de Salomão. Muito poderoso. Muito, em termos militar, em termos de riqueza, em termos de extensão territorial. E agora, tudo se resumiu em ruínas. Alguns estudiosos afirmam que foram levados aproximadamente 10 mil pessoas cativas para a Babilônia. Então, nós vemos de um lado um rei, Nabucodonosor, crescendo e prosperando, e de um outro lado, Jeoaquim. Jeoaquim foi levado cativo também. Jeoaquim e sua família foram levados cativos. Judá estava cativa por desobediência. Alguém pode perguntar, mas por que Deus permitiu isso, né? Porque desobedeceram a lei de Deus. E aqui tem um ensino importante para nós, irmãos, para introduzir o nosso pensamento. Se somos filhos de Deus, ao desobedecermos, Deus fará o que for preciso para nos disciplinar. Por quê? Porque o pai corrige o filho que ama. Talvez Jerusalém não entendeu isso naquela hora. Mas aquele cativeiro, lembra do versículo 2?
Deus entregou. Deus entregou. Eu me lembro uma vez que um homem foi até a minha marcenaria com o seu filho. E ele disse assim: pelo amor de Deus, contrata o meu filho porque eu não aguento mais ele na rua. Não é para pagar nada. Eu só quero que ele trabalhe para virar homem. É um pai mau? Não. É um pai desesperadamente desesperado, precisando educar o seu filho e fazendo o que é necessário para educar o seu filho. Deus estava fazendo isso. A Babilônia, para Israel, era a vara de Deus. Como igreja, não estamos passando por um certo tipo de disciplina? Essa pergunta, irmãos, nós precisamos responder. E nós vamos entender isso ao longo do tempo, aqui dessa mensagem. O rei Joaquim havia se submetido a Nabucodonosor por um tempo, mas ele se rebelou, ele pôs as manguinhas para fora, ele quis agir, ele quis fazer alguma coisa. E lá em 2 Reis, não precisem abrir, capítulo 24 e 25, essa história fica bem clara para nós. Vemos Deus disciplinando o seu povo como um pai disciplina os seus filhos. Mas é interessante, eu queria que fosse projetado aqui, irmãos, esse texto é muito interessante, nós vamos vê-lo por 2 vezes aqui, e o pastor leu parte dele aqui, que em Jeremias capítulo 29, versículo 10, vai dizer uma coisa interessante. O Senhor usa o profeta Jeremias e vai dizer o seguinte, olha só, irmãos, assim diz o Senhor, logo que se cumprissem, Jeremias 29, versos 10, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer para este lugar. Então Deus usa o profeta Jeremias para dizer ao povo assim: eu vou castigar vocês, eu vou disciplinar vocês, vocês vão sim para a Babilônia, e vocês vão ficar lá por 70 anos. Mas eu vou trazer vocês de volta. Vocês vão voltar. Eu vou buscar vocês. Vê se essas declarações não são muito paternais, irmãos. Prestem atenção no versículo 11. Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Por que Deus disse isso? Porque quando Jerusalém foi levado cativo, eles pensaram: Deus nos abandonou. Acabou para nós. Destruíram o nosso templo, destruíram nossos muros, não sobrou nada, a não ser escombros, nós estamos a quilômetros de distância, numa terra totalmente estranha para nós. E o Senhor manda dizer: eu não penso isso de vocês. Eu não quero o mal de vocês. Eu não vou destruir vocês. Não pensem que essa correção é para destruí-los. Os meus pensamentos acerca de vocês são pensamentos de paz. E Deus continua dizendo, versículo 12: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. O Senhor estava dizendo para Israel assim: vocês me desobedeceram, vocês me deixaram, vocês abandonaram as minhas leis, eu estou castigando vocês, mas no momento em que vocês orarem, no momento em que vocês se converterem, no momento que vocês se arrependerem, eu ouvirei vocês. Irmãos, esse texto é muito lindo, porque no versículo 13 fala assim: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Queridos, se Deus não quiser se revelar, ninguém vai encontrá-lo, mas Deus está prometendo para eles: olha, se vocês me buscarem, se vocês clamarem, mesmo em meio à Babilônia, mesmo em meio à escravidão, mesmo em meio ao cativeiro, se vocês orarem, se vocês suplicarem, se vocês me buscarem, eu me revelarei a vocês, vocês vão me encontrar. E isso é muito interessante, irmãos, porque a história de Israel, ela fala muito conosco,
Nós vemos, irmãos, que em Daniel capítulo 9, Daniel, ao ler a profecia de Jeremias, eu quero crer que ele estava lendo exatamente essa parte em que Jeremias escreve, em Daniel capítulo 9, versos 2, fala assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as soluções de Jerusalém, era de 70 anos. Nesse texto aqui de Jeremias 29, é uma carta que o profeta envia, e ele deixa claro: vocês estão sendo disciplinados, eu enviei vocês para a Babilônia, e essa disciplina tem tempo determinado, é 70 anos. Vai durar 70 anos. Exatos 70 anos. Daniel, no meio do cativeiro, ele lendo os livros, ele ao ver aquele tempo, ele faz as continhas dele, que ele era muito inteligente, e ele começa a orar: Senhor, o Senhor prometeu que em 70 anos nos tiraria. Tem 70 anos que eu estou aqui, Senhor. Ele ora ao Senhor. E a oração de Daniel é muito bonita, irmãos. Nós precisamos aprender a orar como Daniel, orar segundo a palavra de Deus. No Salmo 137, mostra a dor do povo na Babilônia. Vejam no Salmo 137, versos 1. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediram canções. E nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Irmãos, os cativeiros desta vida nos levam a não conseguir louvar a Deus como Ele é digno. Eles estavam lá, cativos. E as pessoas pediram para eles: olha, a cultura de vocês é uma cultura alegre, uma cultura de louvores, de adoração. E vocês estão tristes, vocês estão abatidos. Cante-nos uma canção. E eles responderam: como? Como que não vamos cantar? Nós estamos longe da nossa terra. Tudo foi destruído. Essa era a realidade que eles viviam. Mas, ainda assim, no Salmo 126, vai mostrar um outro cântico, também deles, naquela situação. Salmo 126 vai dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Irmãos, eu quero dizer para vocês, embora o Senhor Jesus tenha nos chamado para a sua presença, sua graça nos alcançou, seu sangue nos perdoou, nós ainda estamos na Babilônia. Ninguém aqui foi para o céu. O Senhor nos salvou, mas estamos na Babilônia. E nós estamos na Babilônia, irmãos, estamos em um mundo, e nós precisamos entender isso. Porque o assunto que eu quero trazer aqui para nós, meus irmãos, é que a Babilônia, podemos dizer, foi uma das primeiras ou a primeira pátria educadora. A Babilônia, aquele grande império, irmãos, era um império de intelectuais. Nós vemos aqui no texto que o rei pediu para separar os melhores de Judá, os nobres, os filhos dos nobres, e investiu neles, investiu muito neles. E a questão a grande pergunta é: como viveremos na Babilônia? Como viveremos aqui? Pastor Lucas nos trouxe duas exposições que nos responde boa parte dessa pergunta. Ele falou de relacionamentos transformados com Deus, conosco, com o nosso próximo, a igreja, e com os nossos inimigos. Ensinamentos práticos de como viver nessa Babilônia que aqui estamos. Pastor Whindersson ontem trouxe uma exposição sobre casamento transformado, numa cosmovisão bíblica do casamento.
E aqui nós estamos diante desse texto e a pergunta é: como viveremos na Babilônia? Irmão, não se engane, nós estamos na Babilônia. Nós estamos na Babilônia. Nós não fomos para o céu ainda. Nós não fomos para a eternidade ainda. Eu sei que muitos cristãos querem viver o céu aqui. Mas o meu objetivo aqui é convencer você que você está numa Matrix. Você está numa realidade virtual. Você precisa ir para a realidade. A realidade é: estamos na Babilônia. Somos salvos em Cristo, libertos do pecado, mas estamos debaixo de uma cultura mundana, debaixo de um governo mundano, debaixo de uma política mundana, debaixo de uma visão de mundo totalmente distinta da palavra de Deus. A história da Babilônia, irmãos, é muito interessante porque ela começa em Gênesis capítulo 10, quando eles constroem uma torre. Gênesis capítulo 10. E quando que a história da Babilônia termina? Apocalipse capítulo 18. Eu gostaria que fosse projetado. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espíritos imundos e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Hoje, se você procurar no mapa, a Babilônia não existe, mas biblicamente a Babilônia só deixará de existir no último instante, no final dos tempos, quando vier o Filho de Deus em grande poder e glória e destruir os impérios desse mundo. A Babilônia está muito viva, está muito operante e muito, cada vez mais, dominante. Nós vivemos dentro desse cativeiro. Agora, com qual objetivo? Os irmãos já pararam para pensar que se o Senhor nos salvou, por que Ele não nos leva direto para o céu? Como o Senhor me salvou, por que Ele já não resgata e você desaparece, acorda lá no céu, nos braços do Pai? Porque, irmãos, nesse cativeiro chamado Babilônia, no mundo em que vivemos, o Senhor quer que aprendamos a amar a Deus, amar o nosso libertador que é Cristo e também amar as pessoas, evangelizando e dando bom testemunho. Há muitos babilônicos precisando de salvação. Há muitos que estão lá fora ainda perdidos. Nós estamos aqui, como é bom estarmos aqui, como é bom estarmos em comunhão, como é bom estarmos no retiro, enquanto o mundo está perdido, como é bom estar entre irmãos, como é bom estar na igreja, como é bom louvar o Senhor. Nós passamos aqui o dia de ontem, o dia de hoje, nós não queremos que esse momento acabe, não queremos, mas nós precisamos voltar, porque há muitos lá fora ainda perdidos, escravizados, encarcerados, no cativeiro chamado Babilônia. Então eu quero dizer, irmãos, que Deus não levou o povo de Israel para a Babilônia só para corrigi-los, mas também para abençoar a Babilônia, para abençoar aquela nação, para abençoar pessoas que ali precisavam conhecer o único e verdadeiro Deus. Você já parou para pensar que talvez no seu local de trabalho você é a única pessoa que Deus pode usar? Você já parou para pensar que às vezes na sua casa, ou na sua família, ou na sua parentela, talvez você seja a única pessoa portadora da mensagem do Evangelho? A nossa geração precisa olhar para a situação, para a sua situação, e entender o que deve fazer e o que Deus está fazendo. Irmãos, eu vou repetir essa frase. A nossa geração precisa. Jovens, ouçam-me, essa geração precisa entender o que deve fazer, como deve viver e o que Deus está fazendo. Então eu quero observar com vocês 3 coisas nesse estudo desta noite. Primeira coisa que eu quero observar com vocês: como estabelecer os limites e mantermos nossa identidade. Primeiro desafio. Segundo, como viver com propósito e fidelidade a Deus. E terceiro, como sobreviver no mundo
sem nos tornarmos do mundo. São 3 coisas bastante desafiadoras. Então vamos à primeira delas. Como estabelecer os limites e mantermos a nossa identidade? Somos crentes? Somos crentes? Somos cristãos? Essa é a nossa identidade. Agora, como estabelecer limites e mantermos essa posição de cristão? Esse é o grande desafio. Então vejam só, o povo de Judá estava cativo na Babilônia e debaixo do governo de Nabucodonosor. Qual era a estratégia de Nabucodonosor? Ele pegava os mais nobres daquela terra que ele conquistou, levava para a faculdade federal dele, com o melhor banquete, com o melhor alojamento, com os melhores professores, com os maiores reitores, socava eles lá por 3 anos, era o curso agora é 5, mas na época era 3. Por 3 anos, comendo da comida do rei, bebendo do vinho do rei, aprendendo, e nós vemos aqui, irmãos, eu quero observar com vocês aqui, vejam comigo aqui no versículo 4, jovem sem nenhum defeito, Daniel capítulo 1, verso 4, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, doutos em ciência, versado no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Detalhe, já entrava na faculdade do rei com emprego garantido, trabalhar no governo, concurso público resolvido a questão. O caminho já estava. Quem não ia querer aqui? Qual pai aqui não ia querer? Qual pai aqui não ia querer? Tem pais aqui dando a vida, o que tem e o que não tem, para colocar o filho numa faculdade boa, numa federal. Olha aqui. Emprego garantido. E ele continua. Conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Qual que é a estratégia de Nabucodonosor? Incutir a cultura e a língua dos caldeus, que eram os babilônios, na mente deles. Não mudou nada, irmãos. Não mudou nada. E só não vê quem não quer ver. Estamos numa cultura hoje, queridos, sendo implantada nas mentes, ideologias, uma cultura marxista, feminista, idealista, humanista, anti-Deus, antibíblica. A pessoa de Deus, ela foi totalmente banida da sociedade. Eu fui numa formatura essa semana. Antigamente as formaturas tinham envolvia muita pessoa de Deus, às vezes tinha um orador que abençoava a turma, às vezes convidava algum religioso, um padre, um pastor, ou fazia-se um culto. Hoje em dia isso aí, irmãos, está tão fora de moda, se vocês soubessem, a pessoa de Deus nem é mencionada mais, ela inexiste. O que o Nabucodonosor fazia? Trazia os melhores, punha na sua faculdade, 3 anos de estudo, comendo do bom e do melhor, com emprego garantido. Era a estratégia da Babilônia. Era a estratégia de Nabucodonosor. E Deus tinha uma ordem. Eu queria que vocês voltassem comigo em Jeremias 29, para vocês entenderem a ordem de Deus. Deus tinha uma ordem. Abro Jeremias 29 e mantém aberto aí em Jeremias 29 e Daniel 1, daqui a pouco nós voltamos lá. E havia limites, que era a obediência a Deus. Então a Babilônia tinha essa estratégia: conquistar, levar cativo, educar conforme a cultura babilônica. Nabucodonosor traz para a sua faculdade os melhores e ordena a Aspenaz, o seu homem de confiança, que sejam bem cuidados e ensinados na língua e na cultura da Babilônia. Versículo 5 de Daniel. Mantenha aí o Daniel e Jeremias. Versículo 5 em Daniel. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos.
Vejam só. Eles não estavam ali, irmãos, passando necessidade nenhuma. Talvez eles estavam até melhores do que em Jerusalém. Talvez eles estavam até mais bem alimentados, com grandes oportunidades. Vocês já imaginaram um jovem? Eles tinham aproximadamente de 16 a 18 anos, esses jovens aqui. Num lugar desse. Tudo novo. Cultura nova. Oportunidade de aprender coisas novas. Uma nova língua. Sair de lá com um diploma, com um bacharelado, talvez um doutorado, trabalhando junto com o rei, no palácio do rei. Mas Deus tinha uma ordem. Jeremias 29, versículo 4. Observem comigo a ordem de Deus em Jeremias 9, 29, verso 4. Jeremias 29, verso 4. Olha o que o Senhor mandou dizer para eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu, diz o Senhor, deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha aqui que Deus mandou o recado, Deus mandou a carta. O que Deus mandou fazer? Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Oh, mas tem um trem esquisito aqui, ué. O Senhor mandou, o Senhor levou eles cativos, o Senhor usou Nabucodonosor como instrumento para levá-los. Agora chega uma carta do profeta Jeremias, que é para a gente construir casa, é para a gente plantar. Ele vai mais longe. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não diminuais. Sabe o que Deus mandou dizer para eles? A vida continua. E é para crescer. Eu estou mandando vocês crescerem. Não é para ficar aí triste, cabisbaixo, não. Não é para ficar aí pensando, agora eu estou aqui na Babilônia, o negócio acaba. Não, 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 não. É para casar, é para ter filhos, é para ter profissão. Irmãos, nós somos crentes, fomos salvos em Cristo, temos uma cidadania no céu. O Senhor tem um chamado para nós, para vivermos para sempre com Ele na eternidade. Mas entenda, você está na Babilônia, você tem que trabalhar, meu irmão. Você tem que cuidar da sua família, você tem que ter filhos, você tem que crescer. O pastor Lucas trouxe uma mensagem extraordinária, falando do cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo, com a nossa mente. Nós temos que abrir mão dessa ideia dualista, que tudo nesse mundo é mau e pecaminoso. O que o Senhor mandou eles fazerem foi o seguinte: olha, vocês estão cativos, mas vocês devem crescer. Vocês devem progredir, vocês devem abençoar a Babilônia. Irmãos, esse é um assunto que gera divergência, mas o que eu vou dizer, alguns irmãos certamente vai fazer algumas brincadeiras depois desse momento. Mas os crentes não querem ter filhos mais. Não querem. Os jovens de hoje, eles querem estudar, se formarem, comprar o carro 0 quilômetro, entrar com financiamento na Caixa, com uma casa muito bacana num bairro médio-alto, e depois pensar em casar, e muito depois de viajar, de ir para Paris, para não sei mais aonde, ter filhos. Eu estou mentindo? Eles nem respondem. Por quê? Porque a cultura incutida hoje é que a mulher tem que ser independente, a mulher tem que ter profissão, a mulher não pode depender de homem, não, a mulher tem que ter vida própria, a mulher não pode ficar na barra de saia sendo sustentada por um cavalo. Essa é a cultura. Essa é a cultura implantada hoje na mente das mulheres. E os homens, uns bananas. Não toma decisão nenhuma. Zero. Cultura. Nabucodonosor. Aqui é diferente, aqui na Babilônia é diferente. Agora, estava estudando e pensando. Imagine a nossa situação, né? Imagina se fosse o nosso caso.
uma situação hipotética. Nós estamos aqui no Brasil, de repente os Estados Unidos entra aqui, né, com seu armamento, seu poder bélico, nos leva lá para os Estados Unidos, pastor Wins. Aí pega sua filha, leva para Harvard. Né? Mariana vai para Harvard. Pega aqui a da Fabiola, a menina dela, leva lá para Harvard também. Tem outra melhor? Tem, não tem? Não? Tá, Harvard, pronto. Top, tudo de melhor, tudo do bom. Vocês acham que elas vão querer andar como as brasileiras? Vocês acham que elas vão querer conversar como as brasileiras? Claro que não. Porque senão, elas vão ficar para trás. Ninguém vai querer ficar com elas. Vocês acham que o pastor Whindersson vai querer andar com um carrinho simples ou de Uber? Ele vai querer comprar um carro top. Todo mundo lá anda de carro top. Só no Brasil que a gente anda com essas carroças. Por quê? Porque tem que ficar igual, tem que ficar no padrão. Senão ninguém vai me convidar para as festas, ninguém vai me chamar para nada. Era assim que Israel estava começando a se sentir. Mas qual era a ordem de Deus? Vamos voltar lá. Terminei não, irmãos. Está longe ainda de terminar, pode relaxar. Está longe. Brincadeira, irmãos, fiquem em paz. É só para quebrar o gelo. Vejam só, versículo 6. Tomai esposas e gerai filhos, tomai esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz tereis paz. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: se acomodem aí, fiquem bem, e orem por eles. Orem pelos seus vizinhos, orem pelos babilônios, orem pelos caldeus, orem por Nabucodonosor, orem pelos governantes. A vida de vocês agora será na Babilônia. Como conciliar isso? Babilônia também inventou, isso aqui alguns vão achar interessante, o que hoje é chamado de nome social. Só que naquela época era diferente, né? Era o rei que dava o nome. Agora é a pessoa que acha que o nome dela tem que ser outro. O pai foi lá, deu um nome, ela não gosta daquele nome, não. Ela tem que ser chamada de outro nome. E ai do professor se não chamar ela do nome que ela quer ser chamada. Da polícia. Quem que inventou isso? Cultura caldeu. Nabucodonosor. Quando os jovens chegaram lá, ele trocou o nome de Daniel, de Azarias, de Misael, trocou o nome deles. Porque o nome deles talvez fosse difícil de pronunciar, era uma outra língua, era uma outra nação, não sei. O fato é que eles recebem nomes diferentes, nada a ver com que todos o nome deles reportava ao Deus de Israel. Agora o nome deles era relacionado a algum deus da cultura babilônica. O que é isso? Qual que é a intenção? Trocar a identidade dos nossos filhos. Não se engane, queridos. Desculpem aqui os jovens, desculpem aqui os universitários, desculpem aqui os formandos. As faculdades, as escolas estão muito empenhadas em transformar a identidade de vocês. E o que nós pais temos feito? Nada. Absolutamente nada. Qual que é a solução? Tirar da escola? Claro que não. Lógico que não. O Senhor não mandou ir para a Babilônia? O Senhor não mandou ir para lá e construir famílias? Ter filhos? Produzir? Dar frutos? É isso que tem que ser feito. O Senhor está nos mandando para esses locais. E esses dias, a irmã Fabiola postou um vídeo extraordinário. Muitos pais têm medo de mandar os seus filhos para a faculdade. Não deveriam. Isso é um sinal claro que você não os preparou para chegar lá. Se você tem medo do seu filho ir para a faculdade, como eu já tive, é porque certamente você não preparou eles bem. Vocês já pararam para pensar que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, era o nome que colocaram neles, né? Tiveram uma educação extraordinária? Porque nessa ocasião o pai deles não estava lá com eles. Eles estavam sozinhos.
E vai chegar uma hora que o seu filho não vai estar mais na barra da sua saia. Vai chegar uma hora que ele vai ter que enfrentar o mundo. Só que você não tem tempo de explicar para ele. E eu vou dizer uma coisa, os YouTubers estão fazendo isso de uma forma extraordinária por você. Pode ter certeza. Que quando ele estiver diante de Nabucodonosor, ele vai se esbaldar no vinho, ele vai comer das iguarias, ele vai nadar de braçada. E aí você vai se perguntar onde foi que você errou, porque ele nasceu na igreja. Isso é algo para nós pensarmos, irmãos. Estão tentando mudar a identidade. Ou seja, implantando a cultura, implantando a língua e implantando a religião. E aí nós entramos num conflito entre cultura e contracultura, que hoje eu vou falar pouco, mas na terça-feira eu vou falar mais sobre isso, sobre a questão da cultura. Há momentos em que precisamos caminhar com a cultura e há momentos que nós temos que ser totalmente contra a cultura. Então nós não podemos nem ser totalmente contra a cultura, porque senão nós vamos virar Amish. Vocês já ouviram os Amishes nos filmes? Vocês conhecem os Amishes? Não? Vou lembrar vocês vão falar que lembram sim, vocês só não sabem do nome. É aquela comunidade cristã que ainda existe nos Estados Unidos. Eles vivem em arraiais e eles não aceitam tecnologia. Eles estão do lado da cidade que tem tudo, tecnologia e tudo, mas eles não se misturam. Eles andam de carroça, eles andam a cavalo, eles não podem ter celular, eles não podem ter televisão. São os Amishes. Eles entendem que isso é o mundo, é a cultura do mundo. E eles não podem se misturar com o mundo. Não é isso que nós cremos, não é isso que pregamos, não é isso que Deus falou para o povo de Israel. Mas, por outro lado, nós também não somos 100% a favor da cultura. Tudo pode. Tudo pode. O Brasil é um país do carnaval. Então, nós temos que fazer um bloco de carnaval e pular carnaval. Ué, não é graça? Não. E esse é um ponto importante que eu vou tratar com vocês mais profundamente na terça-feira. Então, o nosso problema é que nós já entregamos nossos filhos para a cultura deste mundo. E eles começam a ver o mundo não como a Bíblia vê. Eles começam a ver o mundo como nós os ensinamos. Irmãos, presta atenção, isso é muito importante. O modo de vida nosso dentro de casa é que nossos filhos vão copiar. É o modo de vida, não é o que sai da sua boca, é o seu modo de vida. Você fala que a Bíblia é o livro de Deus, mas você não lê a Bíblia. Você fala que tem que orar, mas você não ora. Você fala para o seu filho que não pode mentir, mas você mente. Você ameaça que vai bater e nunca bate. Você fala que vai dar um castigo, mas não dá. Então, a ideia que o seu filho tem de mundo é que Deus é um ser que existe somente para atender às suas demandas, mas não alguém a ser respeitado, adorado, reverenciado, obedecido. E esse ponto é muito importante, eu quero que seja projetado, por gentileza, Deuteronômio capítulo 6, e eu vou passar por isso bem rápido, irmãos, porque isso é muito importante para os pais. Prestem atenção, inclusive os jovens que querem sim se casar e terem filhos, que prestem bastante atenção no que eu vou dizer. Esses jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, esses jovens, eles conheciam a palavra de Deus. Eles aprenderam a palavra de Deus. Eles amavam a palavra de Deus. Vejam comigo Deuteronômio capítulo 6, a ordem de Deus que com certeza Daniel conhecia. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da sua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques, na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus
é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no seu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua mesa, andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Irmãos, isso aqui não é figurado, isso é literal. Isso aqui é literal. Deus deu uma ordem clara para o povo de Israel quando eles estavam próximos a possuir a terra de Canaã. Pais, ensinem a palavra para os seus filhos. Mas não é quando der, não, é para encucar, é para enfiar, ainda que seja goela abaixo, mas ensinem. Ninguém sabe o que é goela abaixo, né? Minha mãe, quando ela vinha com um remédio, que eu dava uma pirracinha, ela já me catava pelo cabelo. Isso que é goela abaixo. E falava assim, gospe para você ver, com o chinelo na mão. Isso é goela abaixo. Encuque, ensine, até que eles entendam. Essa conversinha de que não pode dizer não, essa conversinha fiada que você tem que fazer tudo que o seu filho manda, ele é que manda na sua casa, ele manda em você. Aprenda, meu irmão, se você não correr atrás do prejuízo enquanto é tempo, seu filho vai chegar na Babilônia e vai se esbaldar com as iguarias do rei, com o vinho do rei. Mandamento do Senhor. Irmãos, eu não consigo achar uma outra explicação para um jovem como Daniel ter tomado as decisões que ele tomou e ter o sucesso que ele teve, se não tivesse pais que ensinassem a ele Deuteronômio capítulo 6. E sabe qual que é o grande problema, irmãos? O grande problema é que nós achamos que nós somos muito bons. Vejam, interessante, João 8,31. Todo mundo conhece o 32, mas vejam João 8,31 para vocês entenderem. Jesus disse, se vós permanecerdes nas minhas palavras, sereis meus discípulos. Se vocês permanecerem no que eu ensino, Deuteronômio capítulo 6, se vocês ensinarem os seus filhos, se vocês ensinarem a minha palavra, se vocês ensinarem a minha cultura, em detrimento da cultura do mundo, se vocês prepararem os seus filhos, sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que eles responderam? Os homens que ouviram isso de Jesus? Somos descendência de Abraão. E jamais fomos escravos de alguém. Como diz sereis livres? Vocês entenderam a ironia? A loucura. Israel a vida inteira foi cativa de alguém. Mas aí você fala, não, eu sou presbiteriano. Sou batista. Eu sou reformado em Cristo. Grande coisa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você não fizer o seu trabalho, pode ter certeza, Nabucodonosor fará muito bem feito, está fazendo muito bem feito. Então, a gente está aqui diante de como estabelecer os limites e mantermos nossa identidade. A única forma é através da palavra de Deus. Segundo, como viver com propósito e fidelidade. O que Deus requer de nós, afinal? Aí que nós vamos para o segredo. Daniel, capítulo 8. Capítulo 1, verso 8. Resolveu, assentou no coração. Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Eu quero perguntar para você, pai, seu filho quando for para a faculdade federal, que é o que você quer, ele vai fazer isso? Está seguro? Ah, mas isso não é problema meu, porque meu negócio é o seguinte, eu tenho só que ensinar o caminho, né? Salvação individual, ele que tem que tomar a decisão dele, né? Porque é assim que você pensa? Então pode ter certeza, se você pensa assim,
a decisão que ele vai tomar certamente não será a melhor. Daniel decidiu. Por quê? Porque certamente ele tinha pais definidos, pais que amavam a Deus, pais que honravam a Deus, pais que honravam a palavra de Deus. Ele decidiu não se contaminar. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele decidiu ir para Harvard e não ir para as baladas. Ele decidiu ir para PUC, quase que as bolsas daqui, para USP, e não entrar na onda. Ele tomou a decisão e acabou. Pode acontecer o que acontecer. Podem me expulsar daqui, pode cair o céu, pode vir todo mundo. Eu não vou me contaminar. Então o que Deus requer de nós? Resolução. Irmãos, nós temos que ter resolução. Nós precisamos sair daqui transformados. Onde você quer chegar, meu irmão? Onde você quer chegar com a sua família? O problema de nós crentes é que nós não temos resolução. A demonstração do coração aos princípios da palavra de Deus. Então, Daniel demonstrou algumas coisas importantes. Primeiro, conhecimento. Ele conhecia a palavra. Por que eu posso afirmar isso? Porque quando ele decide não comer das iguarias, qual que era o problema das iguarias? Comida é comida, é ou não é? Comida é comida? Claro, comida é comida, isso é óbvio. Só que tinha um detalhe. No Antigo Testamento havia dietas proibidas por Deus. Não podia comer carne de porco, por exemplo. Podia comer avestruz, por exemplo. Havia uma lista na lei de Deus do que não se podia comer. Quando o banquete chegava, Daniel não ia ficar perguntando: que carne é essa? O que é isso? Ia dar ruim para ele. Ia ficar feio para ele. E ele corria um risco tremendo de, às vezes, alguém mentir para ele. Ele tinha muito temor ao Senhor para comer algo, ingerir algo que fosse pecaminoso, mesmo que ele não soubesse. Então, ou seja, ele tinha conhecimento, ele tinha zelo pela palavra de Deus e ele tinha confiança de que se ele honrasse a Deus, Deus o honraria. E esses três elementos estão faltando hoje na igreja. Conhecimento bíblico, zelo pela vontade e a palavra de Deus, e confiança que se eu for fiel, Deus vai me honrar. Isso está faltando em nós. Nós nos desesperamos diante de qualquer circunstância. Falta isso. E eu acredito, irmãos, que nós faremos muito bem em orarmos ao Senhor aqui hoje, sairmos com uma mentalidade transformada, que nós estamos numa Babilônia, que essa Babilônia está tentando nos induzir ao erro, ao pecado, a uma cultura pecaminosa, e que nós precisamos, para vencê-la, termos um maior conhecimento da palavra, um maior zelo pela palavra e uma maior confiança nas promessas de Deus. Sem o conhecimento de Deus isso é impossível. Daniel e seus amigos também rejeitaram o vinho. Aqui tem um detalhe importante. Porque na lei não previa que não podia tomar vinho. Não tinha isso na lei, não. Não tinha nada sobre isso na lei. Por que será que Daniel então não quis tomar o vinho, hein? Deve que era dos bons, hein? Deve que era top aquele vinho, hein? Do Nabucodonosor. Mas por que Daniel rejeitou? Daniel queria se manter sóbrio. Ele não queria correr o risco de se embebedar e acabar se contaminando com outras coisas. Irmãos, percebem que Daniel foi radical, que Daniel não ficou flertando com o pecado como fez Sansão, que Daniel não quis correr absolutamente risco nenhum. Irmãos, nós precisamos de uma resolução como a de Daniel. Nós precisamos ser crentes radicais. E às vezes nós vamos falar com um irmão ou outro, mas eu não vejo assim. Eu não acho assim. Eu não penso assim. Mas não foi o que Daniel fez. Se ele tivesse aceitado o vinho, ele não teria pecado. Pelo menos não em tomar o vinho naquela ocasião. Porque a lei não previa isso. Mas ele quis não correr nenhum risco. Os irmãos estão entendendo a cosmovisão de Daniel? Estou na Babilônia. Eu estou cativo. Eu estou na melhor faculdade. Eu tenho a maior de todas as oportunidades da minha vida. Mas Deus é mais importante para mim. Eu não sou daqui.
Enquanto eu estiver aqui, eu vou dar o meu melhor, mas eu não sou daqui. Eu quero só legumes. E o Aspenaz, ele ficou preocupado, porque ele falou assim, se o rei ficar sabendo do negócio, ele manda me matar. O que o Daniel fez? Ele foi lá falar com o responsável da comida dele. Ele foi lá. Eu vou falar sobre isso já. Nós, meus irmãos, temos que entender que tipo de modelo nós somos. Eu quero que agora, irmãos, você faça uma reflexão. Imagine que seja só você de crente no mundo. Pensa isso agora. Não tem mais nenhum, só tem você. Pensa agora, rapidinho. Faz um exercício aí. Uma dinâmica aqui. O pessoal gosta de dinâmica. Pensa que só tem você de crente no mundo inteiro. Que tipo de crente você vai gerar? Que tipo de modelo você seria para o mundo? Só tem você. Não tem mais ninguém. Que somos? Para o que apontamos? Quando as pessoas olham para nós, o que elas veem? Para onde nós apontamos? E qual desculpa damos? Daniel e seus amigos podiam ter falado assim, quando o Aspenaz chegou, argumentou, mas esse negócio, vocês comer só legumes, isso aí vai dar problema, não sei o quê, porque eles queriam que eles ficassem fortes, bonitos, vigorosos, inteligentes, que a comida era para isso também. O rei estava investindo neles, na educação deles, na saúde deles. Mas, na verdade, eles podiam ter falado, não, é porque a gente tem alergia. Ou podia ter dito assim, é porque a gente não gosta de carne. Mas não. Ele não inventou desculpa. Ele não falou mentira. Ele simplesmente chegou para o responsável da comida e disse, eu quero fazer um teste. 10 dias. Você vai dar só legumes e água. E depois de 10 dias, vocês vão fazer uma nova avaliação. E Deus, irmãos, fez um milagre, né? 10 dias depois, eles estavam mais viçosos, mais bonitos e foram encontrados mais sábios. Sabe por quê? Porque quando, irmãos, nós temos uma cosmovisão correta de quem somos, de onde estamos, para onde vamos e o que devemos ser, o Senhor, meus irmãos, com certeza abençoa muito. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, Daniel impactou demais aquela nação. Mas não foi pouquinho, não foi uma coisinha assim, um negocinho, não. Ele impactou muito aquela nação. E então, irmãos, nós vamos para o último tópico. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Precisamos entender isso. Agora o último tópico. Sobreviver no mundo sem se tornar do mundo. Sobreviver no mundo sem se tornar mundano. É muito desafiador. Quero dizer isso para vocês relaxarem. É muito desafiador. O Senhor deu diversas orientações ali em Jeremias 29. E aqui em Daniel nós vemos alguns exemplos. Por exemplo, resistiram à Babilônia. Não totalmente. Em que sentido? Não, eu estou aqui, então, o que vocês precisam? Que eu estude? Vocês precisam que eu me alimente? Vocês precisam que eu conheça a cultura de vocês? Vocês precisam que eu aprenda a língua? Vocês querem trocar o meu nome? Tudo bem, vocês querem me chamar assim? Não é meu nome. Vocês é que estão me chamando assim, não é uma escolha minha. Mas nós assentamos no coração não se misturar com as vossas iguarias. Resista, irmão. Resista. Segundo, orar pela cidade. Lá em Jeremias 29 falou isso. Orai pela paz da Babilônia. É bonito de ver que no livro de Daniel aparece sempre ele orando. Tem várias orações, momentos especiais. Quando eles foram pressionados a falar para o rei qual que era o sonho que o rei teve, Daniel, a primeira coisa que ele falou, me dá um tempo para orar. Irmãos, nós precisamos ter a cosmovisão correta. Nós estamos querendo ser muito amiguinhos do mundo. Nós estamos querendo ser muito complacentes com o mundo. E aí, deixamos de orar, deixamos de jejuar, deixamos de ler a palavra de Deus, deixamos de frequentar os cultos.
porque tem coisas mais importantes, relevantes, afinal os tempos são outros. Não! 1000 vezes não! Devemos orar. Devemos também, irmãos, ter sabedoria diante dos homens. Nós precisamos, irmãos, adquirir essa sabedoria para lidar com as circunstâncias, para lidar com os desafios, para lidar com as oposições, para ensinar os nossos filhos. Precisamos de sabedoria. Hoje mesmo eu estava conversando com o irmão. Não, porque eu aprendi assim do meu pai, porque o meu pai fez assim, a minha mãe fez assim. Precisamos orar. Os tempos são difíceis. Os nossos filhos não são como nossa geração foi. É muito diferente. Precisamos orar para que Deus nos dê sabedoria para lidar com os conflitos dentro de casa, para lidar com os conflitos no trabalho, para lidar muitas vezes com aquela professora que está perseguindo o seu filho, com aquela diretora que está tentando criar uma situação ali de desavença dentro da sala de aula do seu filho. Precisamos de sabedoria. Daniel e seus amigos tiveram muita sabedoria. Precisamos também, irmãos, de discernimento espiritual para saber o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode, até onde eu devo ir. Até hoje, irmãos, até hoje tem pessoas que chegam para perguntar se o filho deve ou não participar de Halloween. Até hoje tem irmãos que chegam para perguntar se pode ou não participar de quadrilha. Até hoje. Nós precisamos, irmãos, ter uma nova cosmovisão. Mas não uma cosmovisão da cultura do mundo, mas segundo o olhar da palavra. Temos que ter um olhar bíblico. E aqui eu quero dizer algo, um parênteses bem rapidamente, que eu estou partindo para o final. Irmãos, tem aqui nesta igreja muitas irmãs da área da educação. E louvado seja Deus por isso. Oremos. Quem sabe o Senhor não nos dá uma escola cristã? Quem sabe o Senhor não nos dá essa experiência? Amém, pastor Windes? Por que não? Agora, enquanto o Senhor não o faz, irmãs que são, e irmãos, que trabalham na área da educação, sejam como Daniel. Sejam influenciadores. Isso é extraordinário. Porque a Babilônia é uma pátria educadora. Se nós não fizermos, ela o fará. E eu quero dizer uma triste notícia. Ela tem sido muito eficaz. A Babilônia tem sido muito eficiente. Aqui os professores podem confirmar o que eu estou dizendo. Ela tem sido muito eficaz. É possível converter a Babilônia? É possível? Será que as pessoas que estavam lá, o povo de Israel estava ali, cativo? Deus não pediu isso para eles. Porque não é possível converter a Babilônia. O mundo está definido, irmãos. Ouçam-me. O mundo está definido. O mundo quer o carnaval. O mundo quer uma política corrupta. O mundo quer sensualizar nossas crianças. O mundo quer mudar a nossa identidade. O mundo quer o pecado e não a palavra de Deus. Não se enganem. Não se enganem. Estamos na Babilônia. Nós pregamos e devemos pregar o evangelho a toda criatura para libertar do cativeiro a todos quanto Deus tem para eles a vida eterna. Mas o que se vê, mais uma informação triste, é que a Babilônia está tendo mais influência dentro da igreja do que a igreja está tendo influência na Babilônia. Isso é triste ou não é? Fiz-me judeu para ganhar os judeus. Totalmente fora de contexto. Hoje uma igreja mundana, gorda, interessada em coisas vãs, menos na palavra de Deus. Será que se eu estendesse a minha pregação até a meia-noite, sobraria alguém aqui? Será que se orássemos aqui
fôssemos fazer uma vigília de oração, até que hora teria alguém aqui? Porque nós gostamos da Babilônia, irmãos. Lá tem entretenimento. Lá tem social. Lá tem jogatina. Lá tem risadas. Eu não bebo, mas lá tem muita gente que bebe, eu acho lindo. Não é assim que muitas vezes vivemos? Como desejamos as músicas seculares? Como desejamos corpos tatuados? Rostos cheios de brincos e sei lá o quê? Por quê? Porque gostamos da Babilônia. Já não nos lembramos mais de Jerusalém. Já faz muito tempo. Já faz muito tempo. Pediram-nos que cantasse uma canção, mas eu estou tão longe. Eu estou tão distante. É possível converter a Babilônia? Irmãos, Daniel, eu vejo Daniel como um dos homens mais espirituais da Bíblia. Curiosamente, presta atenção no que eu vou dizer, curiosamente, muitos da Bíblia é apresentado alguns pecados cometidos, como por exemplo Moisés, como por exemplo Davi, mas não temos nada sobre Daniel. Um homem que participou de todos os governos. Saiu o rei da Babilônia, Nabucodonosor, veio o filho, ele estava lá. Veio outro, ele estava lá. Mudou de império, ele estava lá. Mudou de império de novo, ele estava lá. E cada império que passava, alguém mandava chamar o tal de Daniel. E detalhe, ele ficou conhecido até o último instante como Daniel, o servo do Deus Altíssimo. Mas, mesmo tanta fidelidade, não foi capaz de converter a Babilônia. Por quê? Porque o mundo já está condenado. Nós, como cristãos, estamos no mundo com um objetivo: aprendemos a amar a Deus, amar o nosso libertador, amar as pessoas, impactar o mundo, trazendo aqueles a quem Deus quer resgatar. Nosso objetivo, irmãos, não é que o mundo inteiro se converta, embora quiséssemos muito isso. Ele participou de todos os governos, dos medos, dos persas, mas não perdeu sua identidade. Homem de oração, e sabia que lá não era o seu lugar. E isso fica claro e muito evidente na oração de Daniel, do capítulo 9, que eu queria que fosse projetado para eu finalizar esta exposição. Capítulo 9 de Daniel, versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus. Olha a oração desse homem. Para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus. Confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Aqui ele já era um idoso, mas ele não se esqueceu de Deus, da palavra de Deus, de quem ele era e de onde ele estava. Queridos, nós estamos chegando ao final. E esse é um momento muito importante para nós, o final dessa pregação. Estamos na Babilônia, mas estamos enxergando isso? Nós temos que ter uma mente transformada, como foi trazido aqui. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê?
para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que os muçulmanos é a religião que mais cresce no mundo? Porque eles entenderam o que os cristãos não entenderam. Que a herança do evangelho deve ser transmitida aos filhos, custe o que custar. Nós precisamos nos arrepender, irmãos, e rever a educação dos nossos filhos. Eu quero deixar uma palavra final. O Estado não tem obrigação de educar seu filho. A educação do seu filho compete a você e a ninguém mais. Não é a avó, não é o vô, não é a sogra, não é o sogro, não é a titia, não é a babá. A educação do seu filho é sua e única responsabilidade. A maior missão de um homem é ser marido. A segunda maior é ser pai. A maior missão de uma mulher é ser esposa. E a segunda é ser mãe. Educadores, transmissores da mensagem de Deus.